Queridos, é um prazer estar com vocês aqui e juntos podermos compartilhar da mesa do Senhor. A mesa do Senhor sempre é abundante, a mesa do Senhor sempre é edificante, a mesa do Senhor sempre nos surpreende. Estamos desde quarta-feira juntos, aqui na conferência desde quinta-feira, e nós temos bebido tanto do Senhor, né? Nós vivemos momentos extraordinários aqui com a liderança, com a palavra do pastor Luiz. Depois fomos profundos com essa igreja imparável, essa igreja que ninguém detém. Eu lembrei de uma música muito antiga, né? A gente não pode ficar cantando música antiga, senão revela a idade, não é verdade? Né? Essa música dizia assim: ninguém detém, é obra santa, né? Ninguém detém, é obra santa. Quem lembrou isso tem mais de 15 anos de idade, amém? Né? Então nós cantávamos essa canção porque nós sabíamos que ninguém poderia nos deter, nos parar. E depois fomos tão ministrados hoje sobre como viver uma vida cheia do Espírito, uma igreja cheia do Espírito Santo. E é muito interessante, queridos, que eu estava conversando com o pastor Luiz, porque nós nos reunimos como ministros aqui, mas não houve uma pré-conferência, ou seja, nós nos assentamos à mesa para dizer: você vai pregar isso, você vai pregar aquilo, e você vai pregar aquilo outro. Nós não nos reunimos, mas a gente crê na força, na instrução, na sabedoria do Espírito. É interessante porque quando eu vim, né, eu recebi o convite de estar aqui, o Senhor colocou uma palavra no meu coração, daqui a pouco eu vou compartilhar, e eu fui vendo o Luiz pregando na quinta parte da minha mensagem, e depois o Frank pregando outra parte da minha mensagem na sexta. Eu falei: ai, estou lascado, aleluia. Aí o Luiz pegou a terça parte da minha mensagem hoje, falei: pronto, estou sem mensagem, vou inventar qualquer coisa aqui. Aí a Alessandra falou comigo: e aí, pastor, você vai pregar por último? Essa é a grande luta de quem prega por último. Todo mundo já pregou tudo. O máximo que a gente pode chegar e dizer assim: está tudo certo, eles falaram na palavra, vão para casa, aleluia, vão viver, né? Mas o interessante é que eu vi Deus construindo uma visão para nós. Então deixa eu explicar para vocês o que Deus colocou no meu coração. Eu quero usar aqui uma experiência paternal. Eu tenho 2 filhos, o Christian e o Eric, alguns de vocês já conheceram o Christian e o Eric, e eu fui pai logo de gêmeos, né? Pai de primeira vez logo de 2, a experiência foi assim, né, elevada à 10ª potência. E quando a criança nasce, ainda você como pai de primeira viagem, é muita insegurança. Quem aqui já foi pai pela primeira vez? Diga amém. Eu me lembro assim que eu levantava à noite para ver meus filhos, e assim, e criança parece que não respira, não é verdade? Eu ficava assim, às vezes o cara chorava assim: será que está vivo, meu Deus do céu? Aí eu chegava bem pertinho assim, aí eu via a barriguinha: está vivo, aleluia, está vivo, glória a Deus. Aí voltava para o meu quarto e tal, mas a gente não conseguia descansar, a gente ficava muito apreensivo. Quantos pais já passaram por isso aqui? Né? E o zelo, pelo menos eu fui um pai, tenho sido um pai muito presente. Então, por exemplo, eu que dei o primeiro beijo, eu que dei o primeiro abraço, eu que troquei a primeira fralda, eu que dei o primeiro banho, eu que dei a primeira chinelada na bunda, entendeu? Então eu resolvi assim marcar meus filhos tudo de primeira, né? Então eu sou muito intenso no cuidado dos meus filhos. Bem, depois esse encanto, ou seja, essa preocupação, ela sai. Você vê, não sobreviveu, aleluia, a falta de experiência dos pais, sobreviveu. Deus tem um plano, né? E ainda bem por isso, porque se dependesse de nós, a gente ia fazer um monte de coisa errada. Aí você chega no 2º ano dos filhos, quando eles já estão assim, começando a andar, já tiraram as fraldas, e eles vão começando a interagir com você. Mas interessante que no terceiro ano dos meus filhos, eu vi uma coisa muito impressionante, e foi muito libertador para mim. Por quê? Porque os meus filhos começaram a obedecer o comando da voz, e foi extremamente libertador, porque ali com 1 ano e meio, 2 anos, quando eles estavam começando a andar, não adiantava só dizer não faça, você tinha que ir atrás e falar, e ficar perto, né? Eu nunca fui um tipo de pai que tirava a mão da criança, eu sempre olhava para ele: você não põe a mão aí, assim. Acho que só os meus filhos fazem isso, demais. Aí eles olhavam com aquela carinha assim, parecendo o amendoim lá, o cachorrinho assim, olhando assim, aquela cara assim.
Não, mas isso, ok. Mas algumas vezes tinha que tirar a mão mesmo que, né, não entendia o não. Mas com 3 anos de idade, eles começaram a obedecer muito o comando de voz. Assim, não faça isso. Christian, faz aquilo que o papai ali ia fazer. Eric, não faça aquilo. Então, foi muito libertador. E aquilo me trouxe muita revelação. De quê? Nós todos nascemos com um umbigo. Quem aqui tem um umbigo? Diga amém. Amém. Aleluia. Por que isso? Por que Deus colocou um umbigo em você? Para que você nunca esqueça que não existe independência na humanidade. Quando você olha para o seu umbigo, você fala assim, eu precisei de alguém para existir. Eu precisei de alguém para fazer parte desse planeta Terra. Eu precisei de alguém para começar a construir a minha história. Mas o gostoso é que esse umbigo só tem uma marca, porque o cordão umbilical foi arrancado. Concorda comigo ou não? Isso significa que mesmo você sendo dependente, você vive em sociedade, você se torna autônomo. E a autonomia ela é extremamente importante. Um ser humano autônomo, ele é saudável. Um ser humano autônomo, ele é construtivo. Um ser humano autônomo, ele edifica tanto a si como as pessoas ao seu redor. E o que eu percebi com meus filhos, com 3 anos de idade, eles já estavam naquela autonomia. Bem, explicando essa parábola agora para vocês. No primeiro ano dessa igreja, aquela desconfiança, será que vai dar certo? Toda segunda-feira eu acho que o pastor Henrique e a pastora Natália falam assim, será que vai dar certo? Será que está vivo? Deixa eu ver se está vivo. Né? O segundo ano foi aquele ano libertador, assim, que alguns já tiraram as fraldas e começaram a dar os primeiros passos, vem aquela alegria, né? Mas está chegando o terceiro ano. O terceiro ano é o ano que começa a se iniciar o ano da maturidade. O ano em que Deus vai começar a guiar vocês, não mais com aquele zelo extremo do cuidado onde vocês são altamente dependentes. Não mais daquele cuidado que simplesmente você dá carinho, mas num cuidado pleno, presente, em todo o tempo, responsável, dando a vocês autonomia. Então vocês vão começar a observar que de uma maneira sobrenatural o Espírito Santo trará palavras para vocês, que não apenas vai confortar você como indivíduo, mas vai fortalecer a sua identidade de igreja. Porque nós somos salvos para vivermos em comunidade. Essa nova vida que nos dá, ela trabalha num conceito muito interessante, e assim você pode deixar isso claro no seu coração. A vida cristã, ela tem 3 grandes fundamentos. Existe a individualidade, ela existe a coletividade e existe o propósito, que é maior do que nós mesmos. Essas 3 bases do cristianismo. Por que a individualidade? Porque ninguém pode ser salvo por mim, a minha salvação é minha. Ninguém pode ter experiência do novo nascimento por mim, só eu posso ter nascido de novo. No entanto, a partir do novo nascimento, o movimento do reino, ele é coletivo. O movimento do reino, ele sempre vai estar em comunidade. O movimento do reino sempre vai ser plural. E esse movimento do reino, ele não existe para buscarmos os nossos próprios interesses, não existe para vivermos do nosso próprio mundinho limitado, mas sim, ele existe para vivermos o reino de Deus, que é muito maior do que nós mesmos. E o que Deus quer fazer com vocês é que vocês entendam esse conceito do que é ser igreja e do que é viver como igreja. No momento que você entende quem você é, assumindo a sua identidade em Jesus Cristo, você poderá viver como essa igreja em meio à sociedade. Então eu percebi que o que Deus colocou no meu coração lá no Texas, para ministrar a vocês, já foi sendo construído aqui desde quinta-feira, quando Deus falou à liderança. Quando Deus falou conosco na sexta-feira, quando Deus falou conosco aqui. Então hoje, eu quero pegar todo esse contexto e trazer aqui conceitos muito fortes, teologicamente, doutrinariamente, mas de uma forma muito simples, muito conceitual, para que vocês não se assustem, mas entendam, vocês estão no terceiro ano, é o ano agora em que vocês não são guiados mais por emoção,
não é um momento mais que vocês são guiados, pautados em vocês mesmos, mas é o ano em que o Senhor vai começar a construir uma maturidade profunda para que essa coletividade ela possa ser vivida em busca desse projeto maior de Jesus Cristo, que é a sua igreja. Quem está comigo aqui, diga amém. Então se prepare, porque Deus de alguma forma vai te amadurecer, de alguma forma Deus vai tornar você sempre dependente um do outro, mas autônomo, responsável pela missão que Ele nos entregou. Amém? Então, o que nós ouvimos no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 18? Que o Senhor Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bem, o que nós ouvimos então aqui hoje? Que a igreja que se reunia para alguns propósitos e tinha que ter uma vida cheia do Espírito Santo. Agora, vamos entender, por exemplo, esse conceito. Por que Jesus falou assim: eu edificarei a minha igreja? Será que Jesus poderia ser o impostor? Ele poderia chamar algo de seu, sem que ele de fato tivesse a propriedade disso? Será que outra pessoa poderia dizer o que Jesus falou, minha igreja? Como que nós cristãos paramos para pensar sobre eclésia? Como nós cristãos paramos para pensar sobre o que significa Jesus dizer a minha igreja? Parou para pensar que ele fala a respeito de edificar? Então esse que diz que é minha, senso de propriedade, fala sobre edificar a igreja. E esse edificar é algo constante, ou algo que já foi estabelecido e está sendo desenvolvido? São perguntas que nós temos que fazer a nós mesmos. E como que ele pode dizer que as portas do inferno não prevalecerão? Não é talvez não prevalecerá, não é quem sabe de alguma forma um dia que a igreja tiver uma ótima performance, as portas do inferno resolverão não mais combater a igreja. Não, ele diz categórica e contundentemente: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Terceira pergunta. A quarta é: afinal de contas, o que é igreja? Eu edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O que é igreja, afinal de contas? Bem, então vocês viram que eu tenho 4 temas aqui. Eu vou pregar sobre um, e depois os outros 3, vocês têm que me convidar para voltar aqui. Vou dar de graça assim para vocês. Ô irmãos, não dá, vocês estão demais querer tudo de uma vez. Não, né? Eu venho uma vez no verão, a gente vai fazer hike. Eu venho outra vez no inverno, a gente vai esquiar. Tá feito. Ok? Então, no outono. No outono, tá certo. O outono é a fase romântica, né? Mas vem com a família, aleluia. Bem, quem está comigo, diga amém. Amém. Então vamos trabalhar um pouquinho sobre isso. Alguém leia para mim aí, Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Vamos lá, alguém, vamos lá, vamos trabalhar juntos aqui essa noite. Não é uma aula, é uma conferência, mas trabalhando junto aí. Quem achou primeiro, aleluia. Leia aí, levanta e leia rapidinho. Apocalipse capítulo 1, versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e vivo, soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou do nosso pecado. Aleluia, aquele que no seu sangue nos resgatou, nos comprou. Aleluia. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Vamos lá, alguém leia rapidinho aí. Vamos lá. Vocês têm que ser crentes, lembra que eu falei? O crente maduro obedece a comando da palavra. Aleluia. Glória a Deus. O crente que está autônomo, ele agora recebe o comando da palavra. O que está escrito aí? 1 Coríntios 6, 20. Vamos lá. Vocês foram comprados por alto preço. Aleluia. Glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Glória a Jesus. Aleluia. Então, somando esses 2 textos, a gente percebe que Jesus pode chamar a igreja de sua, porque Ele a
comprou. Agora, Jesus não comprou a sua igreja com ouro e nem com prata, ele não reuniu todas as riquezas do universo para comprar algo tão valioso, pelo contrário, ele usou algo mais valioso do que todas as riquezas do universo, ele a comprou pelo seu sangue, aleluia. Quando Jesus diz que a igreja lhe pertence, ele está estabelecendo num preço que ninguém, absolutamente ninguém poderia pagar. Pastor, mas pessoas também poderiam morrer, é fato, porque dois morreram, um à sua direita e um à sua esquerda, mas o sangue da direita precisava de redenção, e o sangue da esquerda também precisava de redenção, porque ambos eram pecadores, mas o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, foi o sangue do Cordeiro imaculado, aleluia, e mediante esse sangue, ele pôde comprar para si um povo inteiramente seu, o qual ele chama de igreja, glória a Deus. Então, quando Jesus assume a propriedade da igreja, ele não está sendo leviano na sua declaração, ele não está dizendo algo que ele não pode comprovar a propriedade, muito pelo contrário, ele diz: eu paguei um bom preço pela a igreja, aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Agora é muito interessante nós entendermos isso, porque lembra que eu disse, aquilo que eu sei quem sou, isso me dá condições de viver, aleluia. Então, se você foi comprado por bom preço, você está estabelecido no princípio do resgate, ele nos resgatou pelo seu sangue, Apocalipse capítulo 1, versículo 5, e o que significa ser resgatado, aleluia, diga comigo, ser resgatado, não, mais só diga, ser resgatado, é ser comprado por bom preço e tirado do mercado de venda, aleluia. Esse conceito vinha do tempo da escravidão, quando os escravos eram colocados em praça pública, então os donos de fazendas, eles chegavam nesse mercado e eles olhavam os escravos e davam o preço. Então os melhores escravos eram comprados por bom preço, e eles não estavam mais à disposição para a venda. O que foi feito por você, a mesma coisa. O diabo nos teve por direito no pecado de Adão, foi construído o império das trevas, lá quando Adão pecou, e nós então estávamos à venda, mas não havia quem pudesse pagar por esse preço, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, não havia sangue capaz de satisfazer a justiça de Deus, mas um dia, aleluia, alguém no seu próprio sangue, glória a Deus, resolveu entregar a sua própria vida, aleluia, não poupou a si mesmo, aquele que sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes se humilhou na posição de homem, e como o homem foi obediente até a morte de cruz, pelo que Deus, vendo o sangue derramado, disse: aqui está o bom preço. Então, quando nós estávamos à venda, o preço foi pago. Agora, como que a gente vive sobre isso? Quando qualquer coisa nessa vida queira te comprar, você diz: eu não estou à venda. Não, você não entendeu. Eu não estou à venda, aleluia. Quando o adultério quer te comprar, eu não estou à venda. Quando a mentira quer te comprar, eu não estou à venda. Quando o mundo quer te comprar, eu não estou à venda. Eu já fui tirado do mercado. A minha edição está esgotada, aleluia. Você pode aplaudir mais forte ao Senhor. Glória. Por que que nós nos vendemos aos prazeres? Por que que nós nos vendemos ao mundo? Por que que nós nos vendemos ao império das trevas? Porque não entendemos o valor do resgate. Aleluia. Fui comprado por bom preço. Aleluia. Glória a Deus. O diabo pôs o preço, e Jesus então pagou o preço. Agora, quando Jesus nos resgatou, nós não temos mais condições de sermos comprados, porque o valor que foi pago é inestimável. Não tem mais quem consiga uma mesma moeda no mesmo valor que foi pago pelo nosso resgate.
Você entendeu o que significa senso de propriedade? É minha. Você é meu. Aleluia. Você é meu. Essa assembleia, igreja, é minha. Eu paguei esse preço. Está estabelecido esse conceito aqui? Glória a Deus. Vamos lá. Agora, por que ele diz também que as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja? O que diz a palavra? Que Jesus Cristo, mesmo livro de Apocalipse, ele também desceu às profundezas do inferno, como diz Efésios, e ele tomou a chave da morte, e ele tomou a chave do inferno. A Bíblia também diz que Jesus Cristo, ele destruiu o império das trevas. Então você tem que entender o seguinte, está tudo resumido no livro de João, quando ele diz, está consumado. Diga comigo, está consumado. Mais uma vez, diga, está consumado. Mais uma vez, diga, está consumado. Então quando você caminha com Jesus, como igreja, você nunca vai trabalhar na base do que será feito. Você trabalha na base do que já foi feito. Não, dois entenderam? Vamos lá, repita comigo. Nós como igreja não trabalhamos em bases do que será feito, mas trabalhamos em bases do que já foi feito. Diga, está consumado. Mais forte, diga, está consumado. Mais forte, diga, está consumado. Aleluia. Então agora eu vou fazer uma pergunta. Quando é que Jesus fundou a sua igreja? Jesus não fundou a sua igreja quando ele veio ao mundo de uma virgem. Jesus não fundou a sua igreja quando era um menino de 12 anos de idade, ainda que muito instruído da palavra, podendo discutir com os doutores da lei. Jesus não fundou a sua igreja quando chamou 12 discípulos para andar com ele. Jesus não fundou a sua igreja quando estava na cruz. Jesus não fundou a sua igreja quando ressuscitou, mas Jesus estabeleceu a sua igreja no dia em que ele foi levantado aos céus e colocado novamente à direita do Pai, acima de principados e potestades, onde ele recebeu a autoridade, onde ele recebeu o domínio, onde ele recebeu, como diz Efésios, um nome acima de todo nome. E quando ele foi exposto sobre essa posição, ele diz: eu edifico a minha igreja, e agora digo, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Espera um pouquinho, sabe por quê? Quando Jesus estabeleceu a igreja, ele a estabeleceu numa obra concluída. Ele estabeleceu a sua igreja em um sacrifício feito e aceito. Ele estabeleceu a sua igreja depois de ter vencido a morte, depois de ter tirado do diabo a chave da morte e do inferno, depois de ter subido aos céus e recebido o nome sobre todo nome. Você é a igreja de Cristo. Aleluia. Não há possibilidade da igreja dar errado. Ela já deu certo. Sabe por quê? Porque ela nasceu vitoriosa. Não, você não está entendendo. A igreja nasceu vitoriosa. Não, dois estão entendendo. A igreja nasceu vitoriosa. Nós não dependemos de performance para sermos, porque nós já somos. Agora, pastor, por que algumas igrejas andam em vitória e outras andam em derrota? Porque a expressão da eclésia tem que ser vista na igreja local. E aí é o seguinte: se a igreja local não entende quem é, não vai conseguir viver. O grande problema das igrejas locais é que elas não entendem quem elas são e tentam ser pela performance. Nós não estamos aqui para medir forças com o diabo. Na guerra espiritual, nós estamos dizendo: diabo, você vai perder. Nós dizemos: você já perdeu. Não, dois estão entendendo aqui, aleluia. Nós não estamos numa guerra dando possibilidade para o inferno pensar que ele é vitorioso. Ele já é derrotado. Jesus já pisou a cabeça da serpente vitoriosa. Jesus já tirou dele a chave da morte e do inferno. Aquele que, aleluia,
Eu falei que é doutrina pesada, mas eu vou explicar de forma conceitual só. Essa é a questão. Muitas vezes nós pensamos que vamos ser vitoriosos pela nossa performance. Nós vamos ser vitoriosos pela nossa performance? Não, nós já somos vitoriosos por uma performance que já está consumada. Aleluia. Não, dois estão entendendo? Nós somos vitoriosos por aquilo que Jesus Cristo fez. Nós somos vitoriosos por aquilo que é irremovível. Nós somos vitoriosos por aquilo que está estabelecido. Então, nosso papel de igreja local é ser a expressão desta eclésia, e a nossa performance não se fundamenta em nós, mas nele. Por isso que a igreja local, ela é cristocêntrica. É uma questão de identidade. É uma questão de identidade. O maior problema nosso é que, infelizmente, quando nós pensamos sobre igreja, nós não paramos para analisar os fundamentos dela. Quando pensamos sobre igreja, eu edificarei a minha igreja. Já expliquei num só conceito sobre o que é minha. Expliquei só em um só conceito sobre o que é a vitória. As portas do inferno não prevalecerão. Agora, nós precisamos entender o que é igreja. O que é igreja? A gente não entende. A maioria de nós, a gente escuta assim: não, eu sou a igreja. Quem crê que você é a igreja, diga amém. Está todo mundo errado. Você não é igreja. Ô, Jabal, você está destruindo o que eu falei a vida inteira. Me perdoe, eu amo vocês. Por isso que eu estou aqui corrigindo. Não, você sozinho é salvo. Você sozinho pode ser um profeta. Você sozinho pode ser um apóstolo. Você sozinho pode ser um investidor. Você sozinho pode ser um intercessor. Igreja nunca é singular, igreja é plural. Por isso que a oração do Pai é nosso, não é meu. E deu-lhes o direito de sermos, não de ser filho de Deus. Aleluia. Alguém está comigo aqui ou não? Então nunca mais eu sou igreja assim. Nós somos igreja. Nós somos igreja. A igreja, ela é sempre plural, nunca é singular. A igreja é sempre coletiva, nunca singular. A igreja sempre é coletiva no propósito de Deus. Essa é a questão, principalmente dessa geração. Nós individualizamos tanto a fé que esquecemos que a única coisa que você pode ver sozinho é a salvação. O resto, você nunca vai viver sozinho, sempre coletivo. Nós individualizamos demais a fé, ao ponto de achar que Deus está lá no céu olhando só para você. Não, Ele está olhando para a igreja. E a igreja é plural. Eu sei que vocês ficaram decepcionados por isso. Irmão, eu vou te falar uma coisa séria, dá uma briga na família horrível, esse negócio de individualidade total. Porque se um dia pensar em ter filho especial, privilegiado, preferido, eu só aceitaria com uma condição: se fosse eu. Não, você aceitaria que fosse outro? Não, só se fosse eu. Então não existe essa história. Essa coletividade precisa ser entendida. Então pense nisso. Nós somos igreja de Cristo, porque já vimos que pertencemos a Ele. Nós somos igrejas vitoriosas, porque não dependemos da nossa performance. Nossa vitória depende do que já foi feito. Glória a Deus. Agora, como igreja local, nova aqui em Montreal, se nós não tivermos a revelação da eclésia, se nós não soubermos andar nessa pluralidade, possivelmente não conseguiremos expressar a grandeza dessa eclésia. Não conseguiremos viver naquilo que é nosso por direito. Não conseguiremos trazer os céus para a terra. Outro conceito errado que a gente pensa sobre igreja. Já estou dizendo que é errado para você cuidar da sua resposta aí. O que é igreja?
É o ajuntamento de pessoas. Agora já estou sendo mais suave. Quem um dia já declarou isso, diga amém. Vai lá, irmãos, os mentirosos não entram no reino dos céus. Ninguém está assumindo culpa aqui. Não é verdade. A igreja não é um ajuntamento de pessoas. A igreja é um ajuntamento de salvos. A Bíblia diz, um texto clássico sobre isso, Atos capítulo 2, versículo 47, e Jesus ia acrescentando a quem? Qualquer um? Espera aí, qualquer um? Quem que ia? Quem são esses salvos? Os redimidos. Redimidos para agora andar numa obra consumada. Deixa eu te falar uma coisa. Quem já entrou no estábulo aqui um dia? Onde tem cavalo, tem boi, alguma coisa. Quem já entrou no lugar onde tem vaca aqui? Levanta a mão. Você saiu de lá mugindo? Não saiu mugindo. Não é porque você entra numa reunião que é pública que você nasce de novo, irmão. Você só se torna filho de Deus, João 1,12, com o novo nascimento. Senão você pode ser religioso, frequentador de culto, participar de reuniões, de conferência, festa de 3 anos. Nós temos que entender isso. O novo nascimento, ele vai te dar o direito de ser feito filho. E no momento que você é feito filho, você então vai ser inserido nesse contexto chamado igreja. Ah, pastor, isso é impossível acontecer. Deixa eu te falar uma coisa. Olha só, eu vou te dar só um sinal que você não nasceu de novo. Só um, tá? Só um para você. Hebreus capítulo 12 diz: todos os filhos a quem ele ama, ele disciplina. Fala comigo. Todos os filhos são disciplinados. Então, a linguagem da disciplina não é punição, é amor. Você viu? A todos quantos ama, ele disciplina, pois os receberam como filho. Aí o texto continua: se pois estáis sem disciplina, sois bastardos. Mas é muito simples isso, entender isso, é muito simples. Quem aqui é pai, lembra da analogia do pai? Quem aqui é pai ou mãe, diga amém. Você já corrigiu seu filho? Ok. Agora, quem aqui é pai e mãe e tem um vizinho que tem filhos, que já viu o filho fazer bagunça, diga amém. Você repreendeu o filho do vizinho? Deu chinelada na bunda do filho do vizinho? Por quê? Porque você não bate no filho dos outros. Se estáis sob disciplina, você não é filho de Deus. Se você não é filho de Deus, Ele não precisa disciplinar você. Ele só disciplina quem é filho. Deixa eu aplicar isso. Sabe aquele tipo de gente mentirosa, adúltero, pornográfico, cheio de confusão, põe os irmãos em intriga. Já viu o fofoqueiro na igreja? Não acontece nada com o cara. Eu já sei que eu estou curando a alma de muito crente aqui. Não, porque a gente como crente fica assim: mas meu Deus, eu só penso em pecar, a chinelada já vem comendo solto, ó, pau! Não é verdade? Você já pensou assim? Você nem pecou, você só pensou, o Espírito Santo já pega teu coração e espreme assim. Ah! Quem já passou por isso aqui, levanta a mão. Fala: não, nem quero pecar mais, já perdeu a graça. Mas o cara safado, sem vergonha, peca, e tá lá. Não acontece nada com o cara. O dia que eu entendi isso, foi assim: Deus não disciplina bastardos. Se estáis sem disciplina, olha só, se estáis sem disciplina, sois bastardos. Então não se alegre não, irmão, você tem que chorar a sua miséria. Você que está aprontando, você que está aprontando, e não te acontece nada, não é motivo de alegria, é motivo de preocupação. Isso não é amor, isso é bastardia. Porque Deus disciplina quem Ele ama. E filho de verdade não tem nenhum problema de ser disciplinado. Sabe por quê? Quem agora é filho aqui, diga amém. Quem lembra quando você foi disciplinado? Você foi chorar onde? No colo do pai.
Você vê quando você disciplina filho, a primeira coisa que ele faz, ele vem e te abraça, papai, não vou fazer, pai. Não é assim? Filho não tem problema com disciplina. Quem tem problema com disciplina é bastardo, que acha que Deus é carrasco, acha que não. Mas filho, ele ama a disciplina, porque sabe que o pai disciplina para o bem. Aleluia. Quem está comigo, diga amém. Ah, mas espera um pouquinho, pastor. Esse negócio de pecado aí, deixa eu te falar. O que é a igreja? Jesus, quando usou o termo, ele usou o termo, eu edificarei a minha eclésia. Eclésia significa chamados para fora. Muitos de nós usamos o conceito errado para eclésia. Quando a gente fala chamados para fora, a gente fala no termo evangelístico, ou seja, a igreja sair das quatro paredes para evangelizar. Isso é uma missão da igreja, mas não é o que significa eclésia. Vou dar um texto para vocês aqui. Pega Colossenses 1,13. Vamos lá, alguém rapidinho aí. Não demora, senão depois que eu atrasar é culpa de vocês. Vamos lá, Colossenses 1,13, vamos lá. Vamos lá. Opa, ele nos aleluia, então fomos comprados por bom preço. Agora, resgatou da onde? Onde estávamos à venda? No domínio das trevas. Para onde? E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso é chamado para fora. Então, quem é igreja? Quem foi tirado do domínio das trevas e levado, transportado para fora, para o reino do Filho do seu amor. O que você tem que entender é que um homem que nasceu de novo, que tem a nova natureza de Cristo, ele pode andar em vitória sobre o pecado. Essa é uma verdade que nós esquecemos. Essa é uma verdade que está absolutamente nos esconderijos dos púlpitos. Por quê? Porque nós pregamos um evangelho torcido. Um evangelho que não representa o valor do sangue derramado na cruz. Lembra o que eu disse? Quando nós não entendemos o que somos, nós não conseguiremos viver à altura da revelação. Se eu não entendo o valor do sangue derramado, o que então me levará a viver valorizando este sangue? Irmão, eu vou tentar explicar numa linguagem simples. Quantos aqui gastariam 3, 4 horas do seu dia limpando a casa, e depois que você tirasse toda a sujeira da casa, uau, a casa está limpa, cheirosa, arrumadinha, pegasse toda aquele sujeira e jogasse para o alto? Você acha que seria um trabalho bem feito ou não? Não foi isso que Jesus fez. A Bíblia fala que o que nos separa de Deus são os nossos pecados. Então Jesus pagou um preço por nós, para que nós pudéssemos viver agora livres do pecado. Agora, para viver livre do pecado, não é uma questão de performance, é uma questão de natureza. Se você não nasce de novo, você não tem forças para você viver fora do poder do pecado. Mas se você nasce de novo, você tem a natureza de Cristo. E com a natureza de Cristo você pode dizer não ao pecado. Isso é chamado para fora. Então Jesus, quando reúne a sua assembleia, ele nos chama para fora do império das trevas. Esse lugar, eu falei que é doutrina muito pesada aqui, estou tentando explicar de forma conceitual. Esse império das trevas, nós éramos escravos. Efésios capítulo 4 diz que ele desceu e pregou os espíritos em prisão. Nós estávamos presos porque o preço da redenção não havia sido pago. Não havia sangue derramado na face da terra que pudesse justificar a ira de Deus. Mas quando Cristo fez isso, nós somos libertos do império das trevas. Libertos do império das trevas, onde os seus grilhões são o pecado. Quem aqui é salvo? Ser salvo significa andar em vitória sobre o pecado. Eu não estou pregando a impecabilidade. Eu vou dar um outro exemplo para vocês aqui. A Bíblia diz que algumas pessoas vão para o inferno, e vão mesmo. Acredito, o inferno existe, irmãos. Ei, o inferno existe. Pastor, pregar sobre o inferno no aniversário? Uma maravilha, aleluia. Inferno existe. Vamos lá, me dá aqui tipo de pecados que leva a pessoa para o inferno. Mentira. A mentira é sempre um dos primeiros. Você quer ver que o segundo vai vir logo em seguida aqui? Quem vai para o inferno?
Os ladrões. Isso, os idólatras. 3 tá bom. Os mentirosos, os roubadores e os adúlteros. A gente confunde esse tipo de pecado com fraqueza. Isso não é fraqueza, isso é questão de natureza. Porque quem crê que Deus é justo, diga amém. Se Deus mandasse uma pessoa para o inferno, no conceito de que o adúltero é uma fraqueza, Deus seria injusto. Uma fraqueza não se vence. Se eu chegasse para você assim, então, vamos supor que isso aqui tem 500 quilos. Henrique, levanta para mim esses 500 quilos aqui. Você pode levantar com a mão, só com o braço? Pode não, irmão, vai lá. Pode ou não pode? Não pode. Bem, eu também não conseguiria levantar 500 quilos. Você conseguiria, Luiz? 500 quilos com o braço só? Não dá, impossível. Não, agora, Luiz, você vai para o inferno porque você não levantou 500 quilos. Ô Henrique, você vai para o inferno porque você não levantou 500 quilos. Marcelo, você vai para o inferno porque você não levantou 500 quilos. Então quando Deus fala que um adúltero vai para o inferno, é porque ele poderia andar em vitória contra o adultério. Isso é eclésia, chamados para fora. A Assembleia de Cristo, chamado igreja, eclésia, são de pessoas que, mediante o reconhecimento do sangue derramado, entendendo o valor do resgate, entendendo que foram transportados para o reino de Jesus, que não pertence mais ao reino das trevas, podem dizer não às propostas do inferno, porque você já tem o preço pago. Quem está comigo, diga amém. Isso já é começar a andar sem fralda, irmão. Isso é você começar a andar ao comando da palavra, com entendimento de quem é que te dá uma ordem. Agora, deixa eu tentar aprofundar um pouquinho mais aqui. Geralmente, essa questão de algumas pessoas ainda terem esses pecados imorais, sexuais, é porque nós temos uma fraqueza no nosso corpo. Porque se você não nasceu eunuco, alguém conhece a palavra aqui, eunuco? Quem não conhece a palavra, levante a mão aqui. Ok, todo mundo conhece. Então, o eunuco é uma pessoa, ele nasceu assim, ou seja, ele nasceu sem o sentimento sexual, não tem necessidade de sexo. Então ele não tem fraqueza sexual, ele não tem necessidade, 0 de fraqueza. Outros foram feitos, castrados, não tem como, ainda que tenha vontade, não dá para fazer, está acabado, foi eliminado. Outros se fazem porque são habilitados a não serem a fraqueza do sexo. Mas Jesus fala, Jesus diz que esse não é dado para todos, nem todos podem suportar isso. Aí entra uma questão da educação. Quando você é transportado para o reino, quem foi transportado para o reino? Diga amém. Diga para mim, eu fui transportado para o reino. Então você foi liberto dessa natureza pecaminosa, miserável que te escravizava. No entanto, você tem carne ainda, você tem fraquezas na sua carne. Agora você vai para o reino e diga assim, mudando-se os ambientes, mais forte, diga, mudando-se os ambientes, muda-se também o comportamento. Então nesse exato momento, você tem que ser educado nos valores do reino. E na educação do reino não entra adultério, na educação do reino não entra mentira, na educação do reino não entra fofoca, na educação do reino não entra roubo, na educação do reino não entra atividades imorais sexualmente falando. O meu reino tem os seus valores, o meu reino tem a sua legislação, e eu não sou um delinquente, eu sou um obediente. Aleluia. Você quer ver uma coisa interessante? Quantos aqui um dia foram idólatras? Mas idólatra mesmo, de pé roxo aqui. Quem? Levanta a mão, 1 mão, 2 mãos, 3 mãos. Aqui, Adriana, você foi idólatra, ok? Jesus abriu seus olhos para a idolatria. Você teve o entendimento que a idolatria é um pecado mortal, que leva para o inferno. Você teve esse entendimento? Você está há quantos anos convertida? 25 anos convertida. Qual a tentação que você tem para voltar à idolatria?
Nenhuma. Qual a força que você faz para resistir à idolatria? Sabe por quê? A verdade da idolatria, ela é tão verdade para você, que ela te coloca numa posição de domínio sobre a idolatria. A questão é que nós não entendemos isso em outros aspectos, porque a idolatria é um pecado, é uma necessidade espiritual. Mas mesmo você tendo conceito que você pode andar em vitória contra o adultério, você tem ainda necessidade física. Então você tem que educar o seu comportamento. E é por isso então que ele traz a sua assembleia, como igreja local, para que essa assembleia agora seja educada nos valores do reino. Educadas na legislação dos céus, educada no padrão celestial. Entendeu comigo aqui ou não? Agora o grande problema é que se você não entende, se eu não entendo, vamos lá, repita comigo, tudo que eu não entendo, eu não governo. Agora, se você não tem entendimento do valor do resgate sendo tirado do mercado de venda, você vai ter uma mentalidade que você está escravo do pecado. Você não é mais escravo do pecado. Você não é mais escravo do pecado. Pastor, eu não vou pecar mais. Você tem 100% de pecar, como Adão tinha, e escolheu pecar. Mas Jesus também tinha 100% para escolher pecar, ele resolveu não pecar. Você tem que entender isso. Jesus, como homem, já nos deu o exemplo que é possível andar em vitória. Não, você não está entendendo, meu irmão. Jesus não venceu porque ele tinha uma deidade. Jesus não venceu porque tinha anjos servindo. Jesus o venceu porque ele tinha a consciência da sua filiação. Ele tinha consciência da sua identidade. Ele tinha consciência de quem ele era. Às vezes a gente não para pensar sobre isso. Há muitos anos e muitos anos atrás, nós tínhamos um Deus lá no céu, e o homem vivendo miseravelmente aqui na terra. Mas Deus se fez homem e habitou entre nós, e Ele viveu nossas misérias, e nos mostrou que é possível andar em vitória. E este homem que andou em vitória, chamado Jesus Cristo, Ele morreu e ressuscitou, e Deus o glorificou. Hoje nós temos um homem glorificado, sentado à direita do Pai, mas um Deus vivendo aqui na terra, o Espírito Santo aqui dentro, testificando que somos filhos de Deus, testificando o valor do sangue derramado na cruz, testificando quando podemos andar em vitória. Consciência, diga o que eu não entendo, eu não governo. Então nós podemos optar aqui de ser uma nova, que é um bando de gente se reunindo, ou ter a nova igreja. Pastor, mas e as pessoas que não nasceram de novo, a gente manda ela embora? Não, Jesus conviveu com Pedro 3 anos e meio. Agora você não pode só chamar o cara de salvo, Conviver é uma coisa, agora dar a ele um título que ele não pertence é outra. Esse é o problema da religião. Para ser religiosamente correto, todo mundo é salvo. Mentira! Mentira! Não é verdade, não é o conceito de Jesus. Por que vocês estão me olhando assim? Aleluia. Quem pegou comigo, diga amém. Aleluia. Lembra que nós lemos Apocalipse 1:5? E Ele nos resgatou e nos libertou dos nossos pecados. Segundo conceito, agora somos livres ou não somos livres? Ih, rapaz, o negócio ficou feio aqui. Negócio ficou feio. Eu vou começar a fazer o apelo para aceitar Jesus aqui, porque a gente está descobrindo que a gente era um bando de gente aqui, não igreja. Vamos lá, vou tentar de novo.
Quem aqui é salvo, diga amém. Quem foi transportado do reino das trevas e não pertence mais lá, diga amém. Quem pode olhar para trás e falar assim: eu não tenho saudades nenhuma deste mundo, aleluia. Aquele que se constitui amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. Não, eu sou inimigo do mundo, mas me tornei amigo de Deus, aleluia. Quem está aqui comigo e diz amém? Aleluia, glória a Deus. Bem, agora a gente tem que começar a viver como igreja. E como a gente começa a viver como igreja? Treinamento. Vamos dar treinamento para os caras. Importante. Jesus treinou os caras 3 anos e meio. Mas você viu que treinamento não salva ninguém? Pedro foi treinar, estava arrancando a orelha dos outros. Os discípulos foram treinar. Na primeira perseguição, todo mundo foi para o seu barquinho. Largou Jesus na mão. Treinamento é bom, mas não é suficiente. Entenda bem. A pessoa do Espírito, olha, você nunca mais esquece o que eu estou te falando. A pessoa do Espírito Santo, ela é a pessoa mais importante para a igreja. Não é Jesus, não é o Pai, não. Vou te falar por que não. João 3,16 diz: e o Pai amou, está no passado. Não tem como apagar. Nenhum ser humano pode dizer que não é amado, porque Deus já amou. O amor de Deus está mais do que provado. Ele deu Jesus Cristo. Está consumado isso. Não tem como recolher. Deus não tem como se arrepender de ter dado o seu filho. Quem está comigo, dá glória a Deus. Segundo, o filho se deu. Ele falou: eu dou a minha vida pelo resgate. Não tem como invalidar o sangue derramado na cruz. Não tem como anular o sacrifício feito há 2000 anos atrás. Já está feito. Obra consumada. Mas quando se fala do Espírito Santo, não está feito, ele está fazendo. Porque se o Espírito Santo não te convencer daquele sangue derramado há 2000 anos atrás, se o Espírito não te convencer que mediante esse resgate pelo sangue, você pode andar numa vida em vitória contra o pecado, se o Espírito Santo não te convencer que não há outro nome debaixo dos céus que importa você ser salvo, se o Espírito Santo não te convencer da sua nova natureza, se ele não te convencer de uma esperança viva, tudo que foi feito perde o sentido para você, não na eternidade, mas para a sua individualidade. Então qualquer pessoa que quer acessar a obra consumada de Cristo, precisa desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo. Porque foi dada a ele a missão. Não foi o que você pregou hoje aqui? Foi a ele. Jesus entregou toda a obra consumada ao Pai, e o Pai aceitou, consumou a obra. Só que, escute bem, Jesus entregou toda a obra consumada ao Pai, e o Pai aceitou, validou, está validada. Quem diz amém? Só que agora, Jesus também entregou a obra validada pelo Pai na mão do Espírito Santo, e falou assim: trabalhe a favor dos homens, convença do valor desse sangue, convença eles do valor desse sacrifício, convença eles o que significa o que eu fiz na cruz, convença eles a respeito dessa nova vida, convença eles sobre essa tão grande salvação, convença eles sobre essa grande assembleia que eu estou reunindo de todos os povos, línguas e raças, que um dia chegarão diante de mim e saberão que eu fui o cordeiro morto, mas eu ressuscitei e estou aqui para recebê-los na canção das nações. Alguém está comigo aqui? Nós precisamos desesperadamente do Espírito Santo, nós precisamos desesperadamente da sua obra em nós e através de nós. Por isso que Jesus disse: fique em Jerusalém até que, quem aqui é salvo, diga amém. Se você é salvo, você não poderia admitir ter uma vida vazia do Espírito. Interessante, sobre o Velho Testamento, o Levítico fala sobre isso, a purificação do leproso. Como é que purificava o leproso? Alguns exemplos ensinavam, vou tocar só 2. Você colocava sangue nos dedões, direito e esquerdo,
direito e esquerdo, das mãos e dos pés. E depois o que você derramava sobre o sangue? Alguém se lembra? Está vendo como precisa de educação cristã? Azeite sobre o sangue. Sangue, azeite. O sangue era a redenção, o azeite era a habilitação, dizendo: você está preparado para ser reintegrado na sociedade. Nós éramos leprosos, pecaminosos, não poderíamos nos achegar a Deus, mas Ele nos justificou e nos reconciliou mediante o sangue, e mediante a unção do Espírito, Ele então nos reconcilia, para que mediante esse Espírito que habita em nós, possamos ser cooperadores dEle na obra, de falar às nações sobre o que Cristo fez por nós. Aleluia! Você está comigo aqui ou não? Nós somos parceiros de Deus nisso, não na nossa própria força, não na nossa própria justiça, não na nossa própria performance, mas numa verdade que se tornou absoluta, porque quando eu entendo, eu posso viver. Aleluia! Aleluia! Homens capacitados pelo Espírito Santo, isso era eclésia. Jesus, quando ele usou esse princípio da eclésia, ele usou a palavra grega, eclésia. Essa palavra grega significava uma assembleia de cidadãos livres, que se reuniam para decidir o rumo da cidade, junto às suas autoridades. Era esse o conceito que Jesus estava estabelecendo. Cidadãos livres, escravos não podiam votar, escravos não tinham opinião, escravos não podiam fazer parte da assembleia. Nós precisamos entender isso. Este é o ano em que Deus vai conduzi-los a um entendimento profundo sobre a identidade de vocês. A identidade de que vocês são em Jesus Cristo. Isso vai amadurecê-los de forma tremenda. Por isso que Deus deu a vocês o ano da intensidade. Vocês têm que ser intensos nessa busca, intensos nessa busca profunda por entendimento. Quem está comigo, diga amém. Agora, nós somos um povo redimido, a Assembleia de Deus reunida. Nós, como reunidos agora, somos todos capacitados pelo Espírito Santo. E existe um terceiro conceito aqui, que é para que nós exerçamos diferentes dons nessa Assembleia. Era isso que Jesus pensava sobre a eclésia. Se você ler, por exemplo, Romanos capítulo 12, o texto fala: nós somos muitos, mas ao mesmo tempo somos um. Somos semelhantes ao corpo, que tem os seus próprios membros, e cada membro tem a sua função. E aqui que está a beleza da redenção. Jesus, quando te redimiu e tornou você filho de Deus, e reconciliou, dando a você paz com Deus, Ele deu a você também uma identidade que tem que ser vivida na coletividade, aleluia, uma identidade de filho que tem que ser vivido como corpo, e o corpo precisa entender a sua própria função. O pé não pode querer ser pé, simplesmente, mas ele tem que interagir com a mão, e ele não pode entrar em crise porque ele não é mão, porque ele nasceu pé, e o pé e a mão não podem se acharem autossuficientes, porque um depende do outro, e ambos, dependendo do outro, também dependem das narinas, e assim o corpo depende do corpo para se mover. Nós somos muitos, mas somos um, mas somos individualmente salvos, mas não vivemos sozinhos, porque vivemos em coletividade, por um projeto maior. E a coisa mais linda é essa pluralidade. Por exemplo, eu vi aqui as canções que o Henrique cantou hoje. Meu Deus, irmão, eu seria um homem seco sem os poetas na igreja. Esses homens fazem eu falar coisa para Jesus que eu sempre quis dizer, mas eu nunca tive palavras. Eles conseguem tirar de mim sentimentos que eu sempre quis ter, mas nunca consegui descobrir onde estavam. E quando eles cantam, eles falam: meu Deus, é a canção que eu sempre quis cantar e nunca consegui. Eu dependo deles. Quando eu leio um livro de um cara que escreveu, e eu fico pensando: meu Deus do céu, eu li a Bíblia 1 milhão de vezes, eu nunca tinha entendido isso. O cara prega uma mensagem, fala: meu Deus, de onde o cara conseguiu tirar aquilo tudo? Isso não gera em mim competição, isso gera em mim admiração.
Isso não gera em mim comparação paralisante, isso gera em mim inspiração, isso não gera em mim nenhum sentimento ruim, é um sentimento bom. Ainda que eu não tenho tudo individualmente, eu tenho tudo na coletividade. Ah, você tem que dar um glória a Deus. Aleluia. E aí então a gente cria um sentimento muito legal que eu quero que vocês aprendam comigo aqui. Olha para o lado e diga assim: você é importante. Ah, mas desse jeito a pessoa nunca vai acreditar em você. Está falando igual está morrendo, meu irmão. Fala direito. Olha para a pessoa, deixa ela acreditar que ela é importante. Diga: você é importante. Você é muito importante, Henrique. Você é muito importante, Natália. Quantos creem? Diga amém. Agora, olhe para ele e diga assim: você não é só importante, você é necessário. Mas pastor, qual que é a diferença de importância e necessidade? Olha para mim aqui. Importância é o que você é. Quem aqui foi redimido? Diga amém. Quem foi redimido por uma célula do sangue de Jesus que é mais valiosa do que a outra célula que comprou o irmão? Não, irmão. Todo mundo foi comprado pelo mesmo preço. Todo salvo, jamais ele deveria se sentir insignificante. O preço que foi pago por você, meu irmão, ninguém poderia pagar. O salvo, ele tinha que ter um sentimento de identidade, porque você foi feito filho de Deus, parte de uma família. Ele nunca poderia se sentir um patinho feio, jamais se sentir abandonado. Ele é parte de uma família, foi feito filho de Deus. Um filho de Deus nunca poderia achar que um ou outro é mais privilegiado, porque todos igualmente participamos da mesma graça. Então isso mostra que você nunca precisa provar a sua importância para nós, porque quando você veio fazer parte da família, olha só, e todos que iam sendo salvos, ele acrescentava quando você está entrando na igreja lá, olha só, você entrando lá, olha você entrando lá, quando você entra lá, nós que já somos salvos, e sabemos por quem fomos salvos, pelo valor que fomos salvos, e nós entendemos que também você agora é salvo, pelo mesmo valor que fomos salvos, pela mesma valorização com que Deus me valorizou você. Quando você entra aqui, você não precisa provar quem você é, porque a sua salvação já mostrou o valor que você tem. Isso é eclésia, isso é igreja. Então quando você vem aqui ficar tentando provar o teu valor, você está fora da sua identidade, meu irmão. Nós já sabemos o valor que você tem. Não tem ouro, não tem prata, não tem valores nesse mundo que se equipara o valor que você tem. Você é um presente de Deus, você é parte da nossa família, você é parte daqueles que um dia eram pecadores, mas agora foram lavados, redimidos, são reconciliados com Deus, têm paz para com Deus, para viver como família santa. Aleluia. Aí eu vou fazer. Não, você vai fazer por outra coisa, não para provar o seu valor. Isso é eclésia. Isso é eclésia. Agora, olhe para o seu irmão e diga assim: você é muito importante. Agora, você também é muito necessário. Por que necessário? Necessário pela questão do que você carrega. Eu não tenho o dom profético que você tem, eu não tenho o dom musical que você tem, eu não tenho o dom de ensino que você tem, eu não tenho essa habilidade que Deus te deu. Quando fala sobre necessidade, é a importância de eu reconhecer o quanto você faz parte da orquestra celestial, o quanto você faz parte da sinfonia que Deus está tocando, o quanto você faz parte do plano eterno da economia divina. Aleluia. E eu preciso encorajar você, porque quando você falta, vai fazer falta. Alguém entendeu o que eu estou falando ou não? Quando você falta, você faz falta. Quando você não opera, alguma coisa não está funcionando bem. Quando você não flui, alguma coisa deixa de acontecer. O que você carrega não pode ser enterrado, o que você carrega não pode ser desprezado, o que você carrega tem que ser usado. Aleluia.
Então essa linguagem tem que ser criada. Você é importante, você é necessário. Agora, por que os dois são importantes e necessários? Simples, porque só um não basta. Porque eu vou te falar uma coisa, irmão, o importante, aqui ó, sou importante, chega na igreja, todo mundo me beija, todo mundo me abraça, todo mundo me ama, glória a Deus, mas não posso fazer nada. Toda pessoa subaproveitada, ela começa a morrer. Mas o contrário é verdade. Tem trabalho para fazer, dá para o irmão. Tem trabalho, dá para aquele outro. E você sabe, quanto mais você doa, mais as pessoas te arrancam o couro. O limite da saúde é sua, você que tem que estabelecer o seu limite. Alguém entendeu o que eu estou falando aqui ou não? Só que daí, aí fica aquela coisa assim, na hora de carregar o piano, na hora de carregar a geladeira, tudo me dá o motor da geladeira para carregar. Mas na hora daquela comunhão gostosa, naquele momento em que eu me sinto alguém, ninguém lembra de mim. Alguém entendeu o que eu estou falando aqui ou não? Então não é só necessário, é importante. Não é só importante, é necessário. O que a Bíblia nos ensina sobre isso, irmãos? Que todos nós temos esse grau de importância, esse grau de necessidade. Deus não fez acepção de pessoas. Não tenhas a fé no nosso Senhor Jesus Cristo com acepção de pessoas. Esse dia eu estava voando, é o que eu mais faço na vida, voar. Eu tenho mais tempo de voo do que de terra. Eu estou mais treinado para andar com os anjos que com os seres humanos. Mas eu estava lá, aquele avião enorme, enorme. Todo mundo trabalhando em função daquele voo. Um arsenal, um exército de pessoas trabalhando para aquele voo acontecer. Aí está tudo prontinho. Quem entra em cena? Tratorzinho, medíocre, um ninguém, um Zé Ninguém. Sentar lá no pezinho do avião, levando aquele aviãozão enorme. O protagonista principal, se aquele tratorzinho não leva o avião até a pista, todo o esforço não é válido, todo o dinheiro investido não faz aquela aeronave decolar. Ei, você nunca vai ser insignificante. Ei, você nunca, você ouviu? Nunca, não há alguém tão pequeno que não seja importante. Isso é cultura de uma igreja madura. Isso é cultura de quem intensamente vive o plano de Deus. Agora, entenda bem, outro problema sério da individualidade sobre a eclésia. O que você tem? Eu tenho o meu ministério. O que você está fazendo? Eu estou desenvolvendo o meu ministério. Deixa eu falar uma coisa, irmão. Jesus só deu para você por uma única razão, para encontrar um cara responsável que vai responder por aquilo. Mas não é para você ter a sua missão. O teu ministério é para você cumprir a missão de Cristo. Você não recebeu o ministério profético para levantar um ministério profético pessoal. Você não recebeu o ministério pastoral para levantar uma igrejinha para você. Você não recebeu o ministério apostólico para edificar os seus próprios alicerces dos seus próprios sonhos, para realizar a sua própria vontade usando Jesus Cristo. Você recebeu um ministério para cumprir a missão de Cristo. A missão é única, não tem missão individual. Você tem a sua parte na missão, você tem o seu espaço na missão, você tem suas habilidades na missão, mas a missão é uma. A igreja é uma, o propósito de Deus é único. Isso é um assassinato que se faz contra a igreja. Isso é um assassinato que se faz com o sangue derramado na cruz do Calvário. É uma barbaridade esse negócio da individualidade da missão. O dom que você recebeu é individual por questão de responsabilidade, de identidade, de parte do corpo, mas para executar uma única missão. Esse é o grande problema. Nós pegamos a nossa individualidade e levamos ela ao extremo de também termos a nossa própria missão.
Quando Jesus Cristo edificou a sua eclésia, lembra que eu disse do conceito de eclésias? Uma assembleia, reunidos, onde escravos não podiam participar. Nessa reunião, eles decidiam o rumo da cidade. Quem lembra, diga amém. A cidade sempre é maior do que o indivíduo. A missão, se ela não for maior do que você não é digno de viver por ela. Por isso que a Bíblia diz que para você se tornar filho de Deus, você primeiro tem que morrer para você e nascer para Ele. O que nós lemos no texto? Para aqueles que vivam, nós lemos no texto, não vivam mais para si, mas para aquele que o comprou. Esse é o valor do resgate. Para que não vivam mais para si, mas para aquele que o resgatou. Então, quando você está nessa assembleia, você está aqui para quê? Só para buscar a solução dos seus problemas? Não, irmão, você não é medíocre assim, desculpa. Eu não consigo acreditar olhando para uma pessoa tão bonita como você, tão inteligente como você, vivendo num país de primeiro mundo com essa mentalidade medíocre. Não consigo acreditar. Não, você não vem aqui para resolver os seus problemas. Você já veio aqui com os seus problemas resolvidos. Porque a obra de Cristo está consumada. A cura que você precisa, Jesus não vai te curar, já te curou, é só se apropriar. A prosperidade que você precisa, Ele não vai te dar, já te deu há 2000 anos atrás, é só se apropriar. Tudo que você precisa é uma questão de apropriação, porque você vive numa obra consumada, aleluia. Em questão de necessidades, é uma questão de apropriação pela fé, mas em questão de propósito, é entender a razão da sua existência. Esse é um grande problema, porque nós individualizamos o conceito igreja para tratarmos as necessidades pessoais. As suas necessidades pessoais já estão resolvidas, irmãos, lá na cruz do Calvário. E na comunhão dos santos, nós vamos ajudar você a se apropriar do que já foi feito, te apropriar do que Jesus já derramou, derramar sobre você o que Jesus já te deu. Você acha que quando você pedir cura, Jesus vai morrer na cruz de novo por você? É simples entender, é simples. Vou dar um exemplo aqui. Quantos já pregou o evangelho para um perdido? Diga amém. Quantos pregando o evangelho, se a pessoa se arrependeu e aceitou Jesus? Diga amém. Você acha que Jesus ele morreu naquela hora por aquela pessoa? Jesus morreu há quantos anos por aquela pessoa? Há 2000 anos atrás. Essa pessoa que disse sim para Jesus, o que ela fez? Ela acessou uma obra consumada. Ela simplesmente se apropriou do que foi feito. Ela simplesmente se apropriou de um valor que foi validado pelo Pai. E um valor que, validado pelo Pai, está em operação mediante o Espírito Santo, convencendo ela do pecado. Glória a Deus. Agora ela veio para a família. Ela veio como um bebê. Ela não sabe nada. É o primeiro ano, a gente fica preocupado. Será que vai viver? Será que vai vingar? Será que vai desviar? Oh meu Deus! É o segundo ano, faz cocô na calça o tempo inteiro. A gente lava a criança, joga água suja fora, não o bebê. Mas já chegou o terceiro ano, ela já ouve comando de voz, ela não sabe tudo, mas ela já sabe obedecer, ela não sabe tudo, mas ela já tem sentimento de pertencimento, ela já sabe quem é o pai, ela já sabe quem é a mãe, ela já sabe quem é os irmãos, ela já sabe quem é os estranhos, ela não vai com qualquer um, ela não se permite mais ser tocada de qualquer forma. Por quê? Porque agora ela tem consciência. Glória a Deus! Desculpem decepcionar, achou que você vinha para uma festa só para comer bolo. Glória a Deus! Isso é bom, é saudável para nós. Precisamos entender isso, que essa missão, vamos lá, passou então qual que é a missão da igreja? Eu vou falar qual que é a missão da igreja. Seja você batista, assembleiano, presbiteriano, seja você reformado, renovado,
progressista, ultramodernista. Seja você a igreja da Bíblia preta com a fitinha vermelha. Seja você quem for, criatura, desde que você seja igreja. Isso que eu vou falar serve para você. Uma igreja local, ela existe para servir o propósito da eclésia de Cristo. E qual é o propósito da eclésia de Cristo? Levar os descrentes à crença. Diga comigo, levar os descrentes à crença. Não ouvi. Mais uma vez. Então aquela velha história, se eu faço tudo e não faço o que é devido, eu não estou fazendo nada. Se uma igreja local não está levando os descrentes à crença, ela perdeu a sua missão. Agora os salvos estão vindo à igreja. Primeiro ano, será que está vivo? Segundo ano, cocô na calça. Terceiro ano, já obedece comando de voz, já melhora muito o nosso trabalho. Segunda esfera de ação da missão da igreja, diga comigo, levar os crentes à maturidade. Toda igreja local que os crentes continuam fazendo cocô na calça a vida inteira, está perdendo a sua missão, a sua razão de existir. Por que existe igreja local? Para você desigrejado, entenda bem, igreja local é o lugar onde Deus nos coloca para pertencimento, para viver em família, para viver ao redor da mesa, para podermos confrontar, sermos confrontados, para vivermos tudo o que Jesus fez. E é na comunhão que a gente amadurece. Ninguém amadurece sozinho, irmãos. Ninguém amadurece sem relacionamentos. Ninguém amadurece sem ser enfrentado. Ninguém amadurece sem ser confrontado. Ninguém amadurece sem um outro perto de você. Não é por acaso que nós vemos uma geração extremamente imatura, porque a única convivência que eles vivem é consigo mesmo na tela de um smartphone. A única coisa que eles vivem é no mundo virtual, onde não existe a realidade da vida. Por isso que são infantis, são pessoas que não sabem gerir as suas próprias emoções, não sabem gerir as suas próprias frustrações, porque na vida real do maduro, você vai ter que aprender que a vida não é fé, você vai ter que aprender que nem tudo que você quer lhe vai ser dado, você vai aprender a lidar com suas próprias limitações. E é nos relacionamentos que nós amadurecemos. Agora vamos acreditar de que nós estamos relativamente maduros. Eu não creio na perfeição de maturidade na terra. Se você crê, aleluia, somos amigos, não tem nenhum problema de crermos diferente. Mas eu não creio. Mas também não creio numa infantilidade eterna. Nós temos que chegar pelo menos a um limite básico de maturidade, amém? Aleluia. O que faz com os maduros? Deixa eles na igreja, só ficar criticando a mensagem do pastor. Isso não é uma mensagem para pregar aniversário de igreja, pastor? Porque maduro na igreja, que não faz nada, ele recebe o dom da crítica. É verdade. Crente que não assume responsabilidade, não trabalha, ele dá trabalho. É verdade. Diga comigo, terceira esfera de ação da igreja: levar os maduros à liderança. Pronto, você entendeu a missão da igreja. Não é possível que você não caiba em nenhum desses três. Não é possível. Porque nesses três estão os 5 ministérios ali. Da descrença à crença tem os evangelistas trabalhando, treinando o corpo. Da crença à maturidade vocês têm os pastores e mestres apacentando e ensinando o rebanho. Da liderança à maturidade, da maturidade à liderança, vocês têm os apóstolos e profetas direcionando o pessoal. Então os ministérios estão aqui, os dons estão aqui, os serviços estão aqui. Não é possível, acredite, criatura, Deus não te deu o dom de não fazer nada. Agora, não adianta, você não é salvo, você não vai funcionar no corpo, você vai ser uma espinha. É normal, corpo estranho é expelido. Então, se você é o corpo, você tem que entender a missão da igreja. Todos somos chamados para o exercício da mesma missão, para o cumprimento de um único propósito. Gente,
A gente pode fazer tudo, você pode fazer tudo. Você pode tocar, você pode abrir um circo, você pode abrir uma empresa, você pode ser igreja da forma mais estranha possível e imaginável, da forma mais esquisita. Não existe um padrão, eclésia. A denominação formatou isso, mas não existe isso nas Escrituras. O jeito de ser e viver como igreja, ele é diverso, só que o propósito é único, não foge, a missão é única. A missão é de Cristo, onde nós assumimos ela como responsabilidades para cumprir. Se você está fazendo alguma coisa que pessoas não são salvas, você não está fazendo bem. Se está fazendo alguma coisa que as pessoas não estão amadurecendo, você não está fazendo bem. Se está fazendo alguma coisa que as pessoas não estão assumindo liderança, você não está fazendo bem. Então, pastor, qual é o tempo determinado para isso? Não sei, o livro de Hebreus diz, já devia ser mestres pelo tempo decorrido. Talvez passou do ponto. Estevão, com 3 anos de conversão, não muito mais, 4 no máximo, já estava com uma postura semelhante a Cristo. O mesmo nível de maturidade, com 3 anos. Então, se você já está 10 anos na igreja, virando morcego e não faz nada, você tem que se tocar com essa mensagem, irmão. Então, o que eu entendo? Para você ser essa igreja imparável, você tem que entender a sua identidade em Cristo. Para você ser essa igreja cheia do Espírito Santo, você entender que o Espírito Santo não nos foi dado para fazer cosquinha na nossa barriga, mas para nos capacitar para uma missão poderosa, trabalhar em cima de uma obra consumada, levar a grande salvação de Cristo, levar esse espírito de maturidade e treinar pessoas para a liderança. O Espírito Santo, você tem que entender isso e nunca mais esqueça. Você não consegue, escute, olhe para os meus olhos, por gentileza. Você nunca vai conseguir um relacionamento profundo com o Espírito Santo, se ele não perceber, olhando dentro dos seus olhos, que você tem o mesmo propósito e a mesma missão de Cristo. O Espírito Santo não faz outra coisa, se não for glorificar a Cristo. Ele tem que olhar dentro dos seus olhos. E se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, ele vai trabalhar para que você nasça de novo, saindo da descrença para a crença. E se ele perceber que você nasceu de novo, aleluia, ele vai olhar dentro dos seus olhos, para que você deixe de ser menino e comece a se tornar um adulto, aleluia. E quando ele olhar dentro dos seus olhos e perceber que você tem um limite básico de maturidade, ele vai abrir seus olhos para a sua função no corpo e vai te empurrar para o ministério. E quando ele te empurrar para o ministério, se ele perceber que a causa não é tua, que a missão não é tua, e que você está cristocêntrico na sua missão, de que o que você faz por ele e para ele, ele vai te capacitar ainda mais, ele vai te dar ainda muito mais recursos espirituais, emocionais, materiais, portas abertas, porque o Espírito Santo não foi dado simplesmente para nós, ele foi dado para que nós sejamos capacitados, instruídos, habilitados para toda boa obra que glorifica o sangue derramado na cruz do Calvário. Se você crê, aplauda ao Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Quem está comigo, dê glória a Deus. 3 anos. Olha para o irmão e fala assim: sem fralda. Olha para o outro lado ali: 3 anos. Nascer de novo, né, criatura? Nasce de novo, vamos lá. 3 anos, nasce de novo. Olha lá, olha para o outro lado lá, para não dizer que é marcação. Olha para o outro lado, vai: 3 anos. Ei, 3 anos, ó, 3 anos. Tá na hora de fazer alguma coisa. Cara, se a única coisa que você faz para a igreja é trazer sua alma penada para assistir um culto, tá uma coisa errada esse negócio aí. Você não entendeu nada. Nós estamos construindo uma igreja muito sólida aqui, irmãos. Aleluia, esse é o propósito de Jesus. Uma igreja local saudável, aleluia. Uma igreja local madura, aleluia. Uma igreja local comprometida com os valores do reino, glória a Deus. Quem pode dizer amém aqui? Aleluia. Diga: nós somos a igreja saudável. Nós somos uma igreja na busca da maturidade.
Nós somos uma igreja comprometida com os valores do reino de Deus. Aleluia. Aleluia. Agora que privilégio, irmãos, que eu terminei a introdução, vou começar a pregar. Eu só disse que eu queria pregar. Estou brincando. Fala sério, não é um privilégio, irmãos? Quando você entende, você entra no governo. Quando você entende, você vai para uma dimensão que sem o entendimento você não iria. Agora, sabe uma das coisas que eu acho lindo? E o que é sempre recorrente na história? Olha para mim agora, aqui, olha para mim. Ninguém tem uma palavra mais importante para você do que eu. Nem se um anjo aparecer agora, dá atenção para ele. Olha para mim. Escute bem. Uma das coisas mais lindas, os músicos podem vir para cá, por favor. Mais linda é que sempre o que Deus fez, o grandioso Deus, o soberano Deus, o excelso Deus, o magnífico Deus, o extraordinário Deus, aquele que às vezes não encontramos palavras para descrever quem Ele é, Ele sempre, sem nenhuma hesitação, Ele entregou a sua grandeza, sua obra majestosa, em mão de pessoas tão frágeis. Ele fez isso quando fez o Éden. Ele errou, o homem errou, mas Deus não desistiu. Ele também entregou a salvação da humanidade na mão de Noé. E a Bíblia fala uma coisa, outro dia eu prego sobre isso. Você sabia que Deus também espera a gente? Se você ler o texto sobre a arca de Noé, a Bíblia fala assim: e Deus esperou pacientemente a arca ser construída. Porque para Deus já tinha, já tinha dado para Deus. Mas Deus pacientemente esperou. Depois vocês leem, são poucas pessoas que entendem isso naquele texto. Depois Deus entregou a um homem, Abraão, e assim foi. Agora, tente imaginar isso. Ele não mudou, é a mesma coisa hoje. Jesus foi, fez tudo o que precisava ser feito. Não há mais nada a ser feito. Não existe performance que torne o sangue mais valioso. Ei! Não existe performance que torne o sangue mais valioso. Por isso nunca diz que você não pode, porque você pode mediante o sangue derramado. Nada que você faz torne o sangue mais valioso. Nada que você possa fazer tira o poder que Jesus deu à igreja. Ela é vitoriosa, ela não vai ser. Nós não estamos numa disputa, nós estamos numa condição de vitorioso, uma posição inalterável. Aleluia! A salvação já foi pago por ela. Agora olha só, tem coisa mais rica do que foi feito na cruz. Tem coisa mais importante do que foi feito na cruz. E o mesmo Deus, que sempre trabalhou da mesma forma, entregando o que Ele tem de mais valioso na mão de pessoas insignificantes para os homens, sem força em si mesmo, Ele fez conosco. Está pronto, mas precisa ser manifestado. Está pronto, mas precisa ser conhecido. Está pronto, mas precisa ser proclamado. Está pronto, mas precisa de alguém. A quem enviarei? Não, eu não tenho dúvidas que nós vamos dizer: Deus, nós não vamos te decepcionar. Nós não vamos dizer: passa de mim esse cálice. Pelo contrário, nós vamos dizer: eis-nos aqui. Como Nova, ou com qualquer outro ministério que um dia me ouvir aqui, nós vamos ser a igreja de Cristo, na localidade onde Deus nos plantar. Nós vamos ser a expressão da eclésia, no meio da sociedade onde Deus nos inserir. Nós vamos ter a palavra e vamos ter as obras, não baseadas em nosso próprio esforço performático,
mas por uma consciência plena na revelação do sangue derramado, querendo que outros como nós, que um dia foram salvos, que um dia encontraram a maturidade e assumiram a sua responsabilidade pelo reino, se Jesus não voltar daqui a 100 anos, a Nova vai continuar gerando homens com esse mesmo entendimento. Se Jesus não voltar daqui a 1000 anos, pessoas vão continuar com esse mesmo entendimento, porque quando uma igreja local, ela entende a eclésia, ela consegue gerar pessoas que vão continuar fazendo a obra. O meu convite hoje, 3 anos se passaram, vocês estão entrando no 4º ano. Diga comigo: mudam-se as estações, mudam-se os comportamentos. Vocês vão ver com o inverno agora, o comportamento vai mudar, as vestes vão mudar. Quantos concordam? Diga amém. Então olha para o seu irmão e diga assim: muda-se o entendimento, muda-se as atitudes. Vocês não são mais uma igrejinha. Vocês entenderam que vocês são a igreja de Cristo? Não, vocês têm que entender, vocês não são mais uma igrejinha. Esse vocabulário não cabe na boca de vocês. Vocês são a igreja vitoriosa de Cristo, aleluia. Oh glória, vocês não são mais um povinho, vocês são um povo redimido pelo sangue do Cordeiro, um povo zeloso e poderoso de boas obras, aleluia. Aleluia. E essa noite o Espírito Santo vai ativar o seu dom, o Espírito Santo vai ativar os seus ministérios, o Espírito Santo vai ativar a sua paixão, o Espírito Santo vai te dar o espírito de ousadia, de intrepidez, aleluia, porque você até então estava olhando para você, e agora você entendeu quem você é, e você vai entrar numa dimensão de operação, porque agora você entendeu que não depende de você, aleluia, depende do que foi feito, e o que foi feito é muito valioso, aleluia, oh glória. Agora você entendeu que não é na tua força, porque ela é insuficiente, mas na força daquele que disse: eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra, eu tenho um nome acima de todo nome, eu reino sobre principados e potestades. Você vai tirar o olho de você e vai pôr os olhos nele. Você vai pôr os olhos na missão gloriosa que foram te dada, e você vai ver que os seus problemas pessoais são tão pequenos, que o seu mundinho é tão pequeno, que não vale a pena você perder tanto tempo como você está perdendo. Há algo maior para ser vivido, há algo mais glorioso para ser vivido, há algo mais extraordinário para ser vivido, e eu vim aqui para isso, para dizer para você: saia desse seu mundinho, saia dessa sua pequenez, saia dessa prisão de dependência de você mesmo, deixa Ele te encher, deixa Ele te embriagar, deixa Ele abrir os olhos do seu entendimento. Saia daqui possuído desta visão, saia daqui possuído deste Espírito, saia daqui consumido por esta visão, aleluia. Nós estamos aqui juntos como ministros do Evangelho para ativar você, ativar o seu dom, ativar a sua paixão, aleluia. E se você quer mais de Deus, sai do seu lugar, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Flua, 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 flua. Amamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a você vai ser embriagado dele, você vai ser possuído dele. Deixa ele vir, deixa ele vir, deixa ele vir, deixa ele vir. Meu Deus, que glória aqui, que glória, que glória, que glória, que glória. Venho, 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 venho. Pode empurrar essas cadeiras para trás, empurra, empurra para trás. Flua, 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 flua com intensidade. Eu gostaria que você esquecesse quem está ao seu lado, à sua direita, à sua esquerda.
Eu gostaria que você fosse mais profundo do que você já foi em toda a sua vida. Que você fosse vulnerável como você nunca foi tão vulnerável. Que você fosse desesperado como você nunca foi por Ele. Mergulhe, 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 mergulhe. Mergulhe, 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 mergulhe. Mergulhe, mergulhe, mergulhe. Põe os seus dons, põe o seu talento, põe a sua vida, põe a sua família, põe o seu dinheiro, põe o seu tempo. Vamos, flua, flua, flua. Você é livre, lembra, você é livre. Você é livre, flua. Você é livre, flua. Flua em Deus, flua no Espírito Santo. Se você quiser dançar para Ele, dance. Você que ora em línguas, ora em línguas, ora em línguas, ora em línguas, ora em línguas. Flua, 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 flua. Você vai ser possuído pelo Espírito Santo. Possuído pelo Espírito Santo. Cheio como nunca foi. Empregado como nunca foi. Flua, flua. Ore em línguas. Oh, ore em línguas. Sem reservas para Ele. Sem reservas para Ele. Sem reservas para Ele. Sem reservas para Ele. Sem reservas, sem reservas. Uau! Ensina Ele é tão manso. Vamos, queridos, feche os seus olhos. Esqueça ao seu redor. Você está no ambiente de glória. Basta uma entrega total que Ele vai te tocar. Basta uma entrega sem reservas. Vamos, ofereça quem você é no altar da consagração. Ofereça o que você tem no altar da consagração. Os nossos olhos se abrem, conhecemos quem Tu és. Cadê os apaixonados por Jesus? Cadê os apaixonados pelo Cordeiro que foi morto? Aonde estão os apaixonados? Onde está a noiva apaixonada? Sim, onde está a noiva apaixonada? Oh! Nós arrumamos Ele, fumamos ela toda, mas a mesa. O Espírito Santo me dá uma direção aqui. Eu gostaria que você fizesse isso com gentileza. Se a pessoa não quiser, tudo bem, mas se ela permitir, coloque as suas mãos gentilmente sobre o ombro de alguém e diga para ela: eu quero que você entenda o quanto você é importante. Eu quero que você entenda o quanto você é necessário para o que Deus está fazendo nesse lugar. E eu gostaria que você olhasse nos olhos dela e dissesse assim: eu vou orar por você hoje, e tudo que você recebeu de Jesus vai ser ativado.
Você vai receber o espírito de ousadia e intrepidez. Você vai receber o espírito de encorajamento. Você vai receber a unção de um boi selvagem. Aleluia. Profetize com a música, vamos. Ore por ela, ore por ela. Até ela ser embriagada, até ela ser possuída. Ore por ela, ore por ela, ore por ela, ore por ela. Ore. Fogo, 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 fogo. Batismo de fogo, batismo de fogo. Ativação, ativação, aceleração, ativação, aceleração. Flua, 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 flua. Espírito Santo possua, Espírito Santo distribua os seus dons, Espírito Santo habilita essa igreja gloriosa. Fogo, 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 fogo. Um novo tempo, uma nova história. Fogo, 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 fogo. Um espírito de ousadia, um espírito de intrepidez, um espírito de coragem, um espírito forte do Senhor. Levante-se os apóstolos, levante-se os profetas, levante-se os evangelistas, levante-se os pastores, levante-se os mestres, levante-se os ministérios criativos. Meu Deus, que unção, que unção, que unção, que unção. O reclamando reclima mamacache quebriambe blocoto quando rouba macachaias. Chequende replacacho quando rouba cache queriambe plecarraba babacaia. Checlemide quando rouba calamande briaquia negete cariaba baiaia. Checlemine quando não para, não para. Profetize sobre essa pessoa. Profetize sobre o ministério dela. Profetize, 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 profetize. Fogo, 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 fogo. Eu vejo como tochas de fogo passando aqui. Anjos como de fogo correndo em nosso meio aqui. Meu Deus! Oh! Oh! Mais. Aleluia! Aleluia! Os pastores e líderes, impõe as mãos, transferência de unção, impõe as mãos, impõe as mãos. Beba dos possuídos, beba dos possuídos.